Para o adventista, quando eu brinquei aqui falando o adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado e domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, para você, para o adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa salvífico. eu te perguntar, adorar a imagem de escultura para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um adventista abre mão do sábado, fala, não sou sabatista. Eu entendi Romanos 14. Que Romanos 14 assim, um faz diferença entre dia e dia, o outro julga igual todos os dias. E Deus recebeu como seu. Tá lá no texto. Aí, se você diz, não, a luz que eu recebi tá lá em Romanos 14, eu julgo igual todos os dias para mim é dia do Senhor. Tá bom. O adventista, esse irmão não vai ser, ele vai ter problema na igreja local. Não vai ter problema na igreja local. Tá, que vai ter pelo seguinte motivo. Vamos separar uma coisa aqui, César. Quando você fala igreja local, vamos falar CNPJ. Tá bom? CNPJ, para ser membro da tudo bem. Tudo bem, mas vai ter problema com a denominação, mas isso não é nenhum demérito. Por quê? Seria uma incoerência para a igreja que se chama Adventista do Sétimo Dia deixar como membro dela alguém que não guarda o sábado. É a mesma incoerência que teria uma igreja Assembleia de Deus pentecostal ter como um assembleiano alguém que nega o batismo com o Espírito Santo. Então não significa, ou a mesma situação mas de está alguém cheio batista. Na Assembleia. Está cheio na Assembleia de pessoas que não entendem que o batismo com o Espírito Santo é falar língua. Não, mas tudo bem. Mas tudo bem. Não, eu tô falando assim, detalhes ali, depende. Se tá tudo bem, eu tenho que dar minha dúvida. A CGADB não. Exatamente, somente quando tem Assembleias de Deus. Tem Assembleia de Deus do Cabelo do Coque, tem Assembleia de Deus. Agora eu vou te dar outro exemplo. Eu quero, na sua igreja, você é um pastor de igreja. A mesma coisa que você colocou pra mim. Manda. Se o adventista tiver, tá bom. Eu agora vou, na sua igreja, um irmão da igreja lá, que cooperador, não sei quais os nomes que vocês usam, e ele falou o seguinte: olha, eu senti, na minha interpretação, que eu posso fazer a oração da Maria na minha casa. Ele também vai ter problema com o membro da sua igreja? Ou ele vai continuar passando lição escola dominical, sendo que agora ele acredita que Maria é, de fato, a mãe de Deus e que Maria realmente é o que ele pode orar? E se ele decidir agora fumar? Vamos lá. Ele também vai ter problemas. Então, veja bem, vamos separar duas coisas aqui. Porque senão fica confuso na cabeça de quem não nos ouve. Nós temos que separar o que são as regras de uma denominação, por isso que eu estou insistindo no nome CNPJ, para você ser membro daquela denominação, e o que são requisitos para a salvação. Não é a mesma coisa. Por exemplo, para eu ser da igreja presbiteriana, tá lá no credo da igreja presbiteriana, tá no credo, eu tenho no meu computador ali, para mostrar, que você tem que ser obediente a tudo que o presbitério dizer da igreja e tudo mais, você tem que... Então, se eu sou membro de uma igreja conservadora que não aceita bateria, ou que não, sei lá, qualquer coisa, que não aceita que mulher use calça comprida, ou que não aceita que mulher corte cabelo, são os usos e costumes daquela igreja. Para eu ser membro daquela igreja coerente com o que aquela igreja presa, eu tenho que aceitar subscrever aquilo ali. Agora, isso significa que a outra que tá noutra igreja que corta cabelo vai pro inferno. Então, mas então, tem uma diferença. Uma coisa que você tá falando, com todo... Não, você sabe o carinho que eu tenho pra você. Eu tenho, e aqui a exaltação não é nada pessoal. Eu sei. Então, você até apanha por ser meu... eu sei disso. Então, uma coisa é isso que você tá falando, e é muito legal. Outra coisa é a vida real na prática. Tá, vamos lá. Então, na vida real na prática, para ser batizado na igreja adventista, você tem que assumir que a Ellen White é o espírito de profecia, tá escrito na ficha do batismo. Depois eu respondo isso aí. Então, é uma questão que coloca o adventismo numa posição diferente de alguém que fala assim, eu não interpreto que o dom de línguas é... Eu, por exemplo, nunca defendi que o dom de línguas que eu falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Então, eu sou continuista, mas nunca defendi. Mas, não são... Para você parece que são a mesma coisa, e eu vejo sinceridade quando você fala, porque você está falando de uma coisa que você acha que você percebeu assim, mas não é isso que acontece. Então, o adventismo... não tem como você ser adventista e falar assim, eu quero ser adventista, mas eu não quero guardar o sábado. Eu entendo Romanos 14 dessa forma. Eu posso refinar eu quero ser adventista, mas eu não quero o ponto do número, eu não lembro agora, quando eu era apologista lá, eu lembrava que tem que número que era da ficha lá, 14, eu não lembro que número da ficha, porque parece que mudou a gravação da ficha depois que eu terminei. No ponto 14 lá, eu falei, não, eu quero ser batizado, mas eu não entendo que a Ellen White é um espírito de profecia do testemunho de Jesus lá depois. Não entendo não. Eu acho que ela pode ter sido lá, ter dom, visão. Algumas visões ela acertou, outras ela errou, dá pra documentar, mas falar que ela é um espírito de profecia? Não. Essa pessoa não vai ser batizada, entende? Então, essas doutrinas excêntricas, especialmente o sistema de salvação, que as 2.300 tardes e manhãs lá em Daniel 8, tornam o adventismo, o sistema de salvação adventista é diferente do sistema de salvação das igrejas. É diferente da soteriologia calvinista e arminiana, onde o sistema é o mesmo e o ordo salutis muda. Porque o ordo salutis... Um que fala que Deus escolheu quem vai ser salvo, quem vai se perder, e o outro fala que é livre-arbítrio. Desculpa, também a gente fala com muito carinho, muito respeito que eu tenho por você. E você sabe, até um desafio que eu te fiz para a questão acadêmica, porque a gente tem pouca gente conservadora, você lembra disso? Isso eu tenho dificuldade, irmãos, de aceitar. Falar que a mesma coisa não é dizer que Deus escolheu quem vai salvar e quem vai se perder. E o outro fala que é livre-arbítrio e falar que não, é só um detalhe. Isso é tão sério que a salvação é salvação. Agora... assim como as 2.300 sim, tudo bem, mas agora por isso que eu falei. Por exemplo, imagina que alguém chega à conclusão que ele acredita na divindade de Jesus, ele acredita em Deus Pai, mas não acredita que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele também não vai ser batizado na sua igreja.
E também não Posso refinar a porque pergunta? você entende que a Trindade é uma questão bíblica que você não pode abrir mão dela, e não é só você, enquanto César. Você, enquanto líder da igreja, olha, para ser membro da nossa igreja, você tem que acreditar na Trindade. Mas quando eu falo a gente verdade, entende que o sábado. isso é verdade. Mas quando eu falo sábado isso, é uma verdade bíblica, se eu batizar pessoas relativizando o sábado, eu estou sendo incoerente. Quando eu falo isso sobre a personalidade do Espírito Santo, eu estou alinhado com o todo da história da igreja. O sábado também é o todo da história da igreja, você sempre teve defensores da guarda do sábado e pessoas que negaram o Espírito Santo. Então vamos lá. Na história da igreja, você não tem unidade na história da igreja, daquele que o historiador dizendo que a igreja tem que guardar o sábado. Não, isso não é unidade nem com relação à Trindade, um monte de coisa. Não, assim, em relação a. Isso não é um fato. Não, em relação à quantidade A salvação de não é grupos unânime. que entendem a.